Olá galera, estamos aqui mais uma vez, sou o professor Emerson Silva e estamos hoje falando sobre a Revolução Francesa. Preste atenção que vai ser um assunto muito dinâmico, muito bom e importante, porque foi um dos fatos que ocorreram em um país, mas que influenciou tantos outros. E é muito importante que nós falamos já também sobre as 13 colônias e tem muito a ver com uma coisa sobre a outra, ok? Pois bem, a Revolução Francesa é um dos assuntos muito interessantes. Por quê? Primeiro, havia um desconforto muito grande dentro da França após a Guerra dos 7 anos com a Inglaterra. E olha que a Inglaterra saiu vitoriosa e entrou numa crise financeira muito grande. Vocês lembram desse assunto que a gente viu aí sobre as 13 colônias da Inglaterra nos Estados Unidos, que gerou a independência dos Estados Unidos? Vocês lembram bem sobre isso? Ok. Então, a Revolução Francesa, a França perdeu aquela Guerra dos 7 anos. Já era um caos financeiro, então ficou pior ainda. Para você ter uma ideia, pessoas andavam nas ruas da França procurando comida. E quando alguém descobria que o vizinho, tinha uma despensa com alguma coisa lá dentro e não falava, não dividia com ninguém, invadiam aquela casa, matavam seus habitantes, saqueavam tudo e dividiam seus bens. Era assim o caos que estava na França naquela época. E a sociedade, a pirâmide da sociedade está dividida em 3 estados. O primeiro estado do clero, o pessoal da Igreja Católica, ali, os sacerdotes, que tinham 1/3 de todas as terras da França e não dividia nada com ninguém. Também não pagava impostos. O segundo estado, logo abaixo, era a nobreza. E a nobreza, com seu luxo, com suas pompas, com suas festas, construindo seus palácios, que depois eu mostro umas fotos de uns palácios para você ter uma ideia aí do contraste que era, também não pagava impostos. E 99% da população fazia parte do terceiro estado. Quem eram esses que pertenciam ao terceiro estado? Vamos ver. Primeiro, eram os girondinos. Os girondinos eram uma classe, né? Um grupo de deputados, de pessoas colocadas ali pelo povo, para representar o povo, e que eles faziam parte da alta burguesia. Eram moderados, eram mais calmos em sentido político, ok? E havia um segundo grupo, que eram os jacobinos. Os jacobinos, também fazendo parte do terceiro estado, era o grupo relacionado aos médicos, advogados, professores, e eram mais radicais em suas ideias e em suas ideologias. Depois vinham os santos culottes. Quem era esse grupo aí? Pertencia também ao terceiro estado. Eram os operários, os desempregados, produtores, artesãos, etc. Depois vinham os camponeses, que eram os produtores rurais. Então todos esses faziam parte do terceiro estado e era a massa da população, 99% da população, ok? Enquanto nessa crise política, nessa crise econômica, um grupo, o clero e a nobreza, não pagava impostos, tinha todas as suas regalias, tinha toda a sua pompa, tinha toda a sua luxúria e luxo nos seus castelos, nos seus templos religiosos e nas suas grandes extensões de terra. A população, de modo geral, passava escassez e fome. E o rei Luís XVI, naquela época, era o rei da França, filho do Sol, porque o seu pai, seu antecessor, o rei Sol, conhecido, construiu o famoso Castelo de Versalhes, que depois eu vou mostrar umas fotos para vocês terem uma ideia como era esse Castelo de Versalhes, ok? Bem, moçada, essas são algumas fotos aí do luxuoso Palácio de Versalhes, onde a nobreza fazia suas festas. Pois bem, e para resolver essa situação, esse desconforto total, essa situação calamitosa de altos impostos pagos pelo terceiro estado, que mantinha esse luxo da nobreza, que mantinham as suas altas mordomias, como se isso não acontecesse hoje em dia, mas o que acontece nisso tudo? Fizeram uma reunião. O primeiro e o segundo estado confabularam, olha, deve ter algum problema aí, é melhor tentar aquietar o povo, tentar acalmar o povo, vamos fazer uma reunião e trazê-los para junto de nós aqui. Então o que foi que eles fizeram? A politicagem deles foi o seguinte: trouxeram todos para uma grande reunião, onde seriam discutida a carga de impostos pagos pelo terceiro estado.
chamado de Assembleia dos Estados Gerais. Isso foi tão importante porque fazia 175 anos que essa Assembleia não se reunia. Então foi um marco muito histórico também na França. Todo mundo ficou, a classe pobre ficou feliz. Olha, o pessoal está se importando conosco. O pessoal lá de cima agora começou a se preocupar, olhar para nós e fizeram aquela reunião chamada de Assembleia dos Estados Gerais. Só que nessa reunião, em vez de melhorar as coisas, pioraram. Sabe qual foi a solução? Decidiram então aumentar os impostos, as cargas tributárias do terceiro estado. E o primeiro e o segundo continuariam sem pagar nada. Então, deu-se início aí uma revolta muito grande. Simplesmente, o terceiro estado recusou essa situação e formou a Assembleia Nacional Constituinte. E o que seria isso? Elaboraram uma Constituição Nacional, colocaram o rei e tanto a nobreza como o clero a serviço do povo. Houve também uma revolta muito grande de toda a população, que foram até uma cadeia nacional onde eram presos os prisioneiros do absolutismo, onde eu repreendia todo aquele que se levantava contra ele, e com as próprias mãos os revoltosos destruíram toda a Bastilha, aquela cadeia que era símbolo da opressão absolutista sobre a França. Isso mudou toda uma era, isso mudou toda uma história, não somente da França, mas também de muitos outros países, que vendo o que aconteceu com Luís XVI e Antonieta, sua esposa, que foram também presos e foram subordinados a essa Constituição, não somente ele, mas todos os nobres e clero, influenciou essa Revolução Francesa. Outros países também, inclusive os Estados Unidos da América, terem sua própria independência. Além disso ainda, as terras da igreja foram distribuídas para o povo. Lembra que a igreja tinha 1/3 de toda a terra da França? Foram distribuídas. E assim, deu-se início, em 14 de julho de 1789, a Revolução Francesa. E marchando e cantando esse hino que vocês ouvem aqui agora, que é o hino nacional da França, a Marseillaise, todos revoltosos destruíram a Bastilha, dando início à tão famosa Revolução. Isso, o sentimento patriótico dos franceses veio à tona. O amor à sua própria nação, e viram que não precisavam mais desses líderes governando e oprimindo as suas vontades. Isso houve e ocasionou uma onda muito grande de queda de absolutismos em muitos outros países da Europa. Instituíram a bandeira da França, em substituição ao branco utilizado pela nobreza e pelo clero. Foi colocado agora o tricolor, vermelho, branco e azul. E todos os navios mercantes da França deveriam hastear sua bandeira. Todo edifício público. E não somente isso, o povo aderiu a colocar a bandeira em suas casas, mostrando que agora liberdade, igualdade e fraternidade seria a legenda da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Igualdade para todos os homens, independente de sua raça, cor e até mesmo nacionalidade, quando as ideias da Revolução Francesa tomassem outros patamares de outras nações também. Agora nós vamos ver o seguinte, que os girondinos e os jacobinos assumem de fato o poder na França, na sua Assembleia. Eles eram representados por deputados que tomavam de fato a representação do povo. Enquanto os girondinos eram mais tranquilos, os jacobinos eram mais exaltados. Os girondinos queriam Luís XVI preso, mas não morto. Já os jacobinos queriam a morte, a execução de Luís XVI e também sua esposa Antonieta. Para piorar a situação, Luís XVI tenta fugir para o país da sua esposa, a Áustria, para tentar buscar reforço e abafar a Revolução Francesa. Isso enfraquece os girondinos, pois se ele tivesse sido morto como queriam os jacobinos, isso não teria acontecido. E os jacobinos, de fato, tomam
o poder na França. Os girondinos eram chamados de esquerda, de direita, enquanto os jacobinos de esquerda. Por quê? No parlamento onde eles montaram, os girondinos, menos exaltados, ficavam do lado direito do parlamento, enquanto que os jacobinos do lado esquerdo. Daí vem a ideia de direita e esquerda em questão de visão política. Ok, gente? Continuando, Robespierre, um dos deputados e líderes dos jacobinos, toma a iniciativa, toma o poder e guilhotina Luís XVI e sua esposa. Isso causa um banho de sangue enorme movido pela esquerda do país. Não somente ele, mas todo aquele que se opusesse à revolução ou que ele achasse que se oporia à revolução, inclusive deputados que achassem que estava sendo radical demais, também seriam guilhotinados por Robespierre e sua trupe. Disto resultou um totalitarismo por parte da esquerda na França. E os girondinos, ainda nessa fase de Revolução Francesa, perdem esta autoridade, esse poder dentro do parlamento. Olhando isso, os girondinos começam a convencer o povo a desbancar os jacobinos por essa onda e por esse massacre, por esse derramamento de sangue desordenado. Em todo canto na França construíam-se guilhotinas e achavam assim que era uma forma humana de executar, porque era uma morte sem dor, segundo eles. Depois disso tudo, e no final de 10 anos, após os jacobinos perderem essa liderança para os girondinos, depois de muita conversa, de muita guerra política, os girondinos começam a fortalecer o exército para que possa enfraquecer os jacobinos. Até que vem Napoleão Bonaparte, em 1799, e toma o poder, terminando assim 10 anos de Revolução Francesa.